Abra sua Bíblia, nós vamos ler hoje de maneira excepcional. Nós vamos dar um time na nossa série em Gênesis. Eu estou voltando, semana passada, pastor Jodair. Sarou, Jodair? Louvado seja Deus, Deus cuidou do Jodair e ele esteve aqui pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida do Jodair, sua esposa. E nós estávamos lá na conferência Old School, foi uma bênção. Louvado seja Deus por esse tempo que nós tivemos. É sempre um tempo de renovo, recarregar as baterias, de fato, é bom ouvir, sobretudo, num local in loco assim, e a palavra de Deus foi ministrada ali durante praticamente 5 dias, e foi uma dádiva. Hoje nós leremos o texto de 1 Pedro, capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler juntos o verso 1 e o verso 2 até então. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, o apóstolo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Vamos juntos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo modo. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo em que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este momento de culto que nós temos na Tua presença. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos e pedimos que o Teu Espírito possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Cada porção da Tua palavra que será lida, que o Senhor traga luz por meio do Teu Espírito na nossa alma, edifique as nossas vidas, fortaleça a nossa fé, renova-nos, ó Senhor, para caminharmos para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, desse sermão, uma vida de santidade. Como eu disse, nós na conferência, todos os anos, eu tenho acompanhado pelo menos esses 2 últimos anos, tive a oportunidade de participar, últimos 3, E esse ano o pastor Paul Washer, eu falei hoje pela manhã, quem conhece o Paul Washer? Se não conhece, vai lá no YouTube e você vai ver um americano pregando um evangelho da cruz. Ele é para muitos uma referência mundial dessa pregação do evangelho da cruz, sobretudo da doutrina da soberania de Deus, da providência e apontando Cristo no Calvário. Uma coisa que me chamou a atenção, tanto o pastor Paul Washer como outros pastores que pregaram, é que nós estamos vivendo diante de um contexto muito interessante, onde as pessoas têm se aproximado para ouvir da palavra de Deus. Mas nós vivemos um grande, digamos assim, dilema, porque nunca teve tanto acesso a ouvir a pregação do evangelho como nos nossos dias. A gente pode colocar, como eu disse, um pastor de quilômetros de distância e ouvirmos na nossa casa. Podemos ter acesso de maneira fácil. E uma das coisas que tem acontecido é que a boa teologia divina, louvado seja Deus, tem arrastado muita gente. Eu disse também pela manhã, a igreja presbiteriana de Uberaba tem acontecido lá a mesma coisa que tem acontecido aqui, Jonathan. Muita gente chegando e proporcionalmente nós vivemos o mesmo contexto, ainda que ele seja uma igreja grande,
Nós temos recebido muitos que estão procurando a pregação de Cristo crucificado. Diz amém? Porque se fosse atrás da teologia da prosperidade, ele ia ficar frustrado aqui, né? Amém, louvado seja Deus por isso. Mas o que é impressionante é que essa boa teologia, ela precisa descer, é uma expressão humana, é uma figura de linguagem, mas para você compreender, ela precisa descer da nossa mente e enraizar no coração. O que eu quero dizer com isso? O pastor Paulo Júnior brincou que agora ser calvinista é sentar lá no Starbucks. Nossa, que péssimo gosto, né? Tem uns cafezinhos que eu indicaria para uns aí, ó, muito melhor que esse Starbucks aí. Ainda eles põem a bandeira, não sei do que lá, você sabe, né? Pendurado de vez em quando. Discutindo teologia, divino, com o cofrinho de fora. Assim foi o pastor que disse. E aí ficam lá elucubrando teologia, mas que na prática não traz para a caminhada semanal, que não produz nada para aquilo que vai ser transformação de vida. E é impressionante isso, é um grande perigo. A teologia reformada, ela é rebuscada, ela é uma teologia que a filosofia fica, olha, tem alguns fundamentos lógicos, que interessante. Mas se não houver a ação do Espírito Santo, todo esse estudo é infrutífero, porque vai ser apenas academicismo. E o texto que nós lemos, escrito por Pedro, ele tem uma preocupação. Aqui havia um problema quando Pedro escreve essa carta. Pelo menos dois nós podemos destacar. O primeiro problema que acontecia aqui é que a igreja estava inserida num contexto onde as pessoas estavam perseguindo os cristãos. Depois nós vamos chegar a alguns versículos abaixo, que diz que eles estavam enfrentando oposição por serem agora discípulos de Jesus, cristãos. E com isso, eles deixaram de comprar ídolos. Eles vendiam muitos ídolos. E era uma região onde se proliferava a idolatria. E agora eles se convertiam ao evangelho e deixavam de comprar. Então, esses comerciantes vão dizer, esses cristãos estão atrapalhando os nossos negócios. E chama a atenção, porque esse é um aspecto. O outro aspecto que Pedro está preocupado é que internamente muitos haviam adotado a fé cristã, mas não estavam se posicionando como de fato discípulos de Cristo. Havia uma adesão, mas trazia-se a essa adesão todas as práticas que antes já se experimentava. Olha o versículo 3. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Pedro está preocupado, dizendo, olha, essa prática, ela tem que ser passada, ela é do passado, não é mais do tempo presente. Porque eles estavam, então, em primeiro lugar, com um problema externo, havia oposição. Nós vamos ver no capítulo 4, versículo 12, só para você situar aí, olha o que diz o versículo 12. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se fosse uma coisa extraordinária que estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do quê? Eles estavam sendo agora perseguidos por causa
do Evangelho de Cristo Jesus. E eles estavam tentando driblar isso. Opa, peraí, mas sofrer por causa de Cristo Jesus? Sim, é esse o chamado que Cristo trouxe à sua igreja. E esse contexto, então, vai nos apontar algo que nós precisamos fazer a leitura dos nossos dias. Notem, capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Irmãos, Cristo Jesus viveu entre nós, entre os homens, e Ele viveu uma vida sempre de sintonia com Deus. Ele foi 100% Deus aqui, 100% homem. E diante da sua natureza humana, Ele não permitiu os caprichos da natureza humana. Porque você já percebeu, a nossa natureza é caprichosa, não é? A gente gosta de enfrentar dificuldades? Não. Agora você imagina Jesus Cristo tendo que conviver com pecadores ao seu lado, passar por privação, como ele passou, por exemplo, nos 40 dias de tentação no deserto, diante de circunstâncias que Jesus podia fazer assim, eu soluciono isso aqui assim. Mas muitas vezes deixou que acontecesse algumas intempéries para que Cristo Jesus vivesse toda a vida que nós vivemos aqui. E diz o texto: estejam também vocês armados do mesmo que? Pensamento. Versículo 1, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Qual pensamento? Que Cristo Jesus, em primeiro lugar, Ele coloca fazer a vontade do seu Pai. Ele vivia para fazer a vontade do seu Pai. Fazer a vontade do seu Pai era fazer a própria vontade dele, mas ele se submetia de maneira didática, e ele fazia a vontade de Deus, não pecou contra Deus, não usou da sua posição como Deus, mas viveu entre os homens. Eu disse hoje pela manhã, né? Foi um bebê, né? Que humilhação. O Todo-Poderoso se permitir para nos resgatar mediante o nosso representante que ele era, vir como homem, viver todas as fases de um ser humano, ser crucificado na cruz do Calvário, morrer. E também disse, você já imaginou que o corpo de Jesus ficou sem vida, frio, da sexta até o domingo? Morto na sepultura? Olha só, tudo isso ele fez, todas as fases, todas as etapas desse estágio da humilhação, que é Cristo vir como cordeiro sofredor, servo sofredor, ele fez isso de maneira que ele, como perfeito que era, e como homem que era, foi um exemplo, um modelo para as nossas vidas. Pedro diz: agora vocês precisam se armar. Qual é essa palavra aqui no original? A ideia aqui é, vocês precisam se revestir de uma armadura. É como alguém que vai para uma batalha. Ele não vai despreparado. Ele precisa se revestir dessa armadura. Armai-vos. Mas aonde? No vosso pensamento. Nota o que diz o texto. Armados do mesmo pensamento. Pensamento de quem? De Cristo Jesus, para que a nossa vida aqui não seja uma vida abstrata, uma vida que não produz frutos que possam ser chamados frutos procedentes do Espírito de Deus. Você quer ver uma coisa? Nós vivemos um tempo onde o pecado, ele acontece no abstrato, e se consuma naquilo que é concreto. Nenhum pecado surge de maneira prática. Primeiro ele surge aonde? No pensamento, na mente.
Pedro está dizendo, vocês precisam entender que a vida cristã, ela deve ser preparada, ela tem que ser armada, o pensamento de vocês tem que estar preparado, ele tem que estar armado, de maneira que possa combater tudo que vai enfrentar nesse mundo. Esse é o modo que Cristo Jesus viveu. Afinal de contas, a própria palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, tende em vós o mesmo sentimento. Essa relação de pensar, ela está relacionada àquilo que nós vamos produzir na prática. E a palavra de Deus, então, nos apresenta alguns aspectos importantes. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, 18. Eu lerei o 18 e 19. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Mais uma vez. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim, como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Notem, amados irmãos, a palavra de Deus oferece para nós, servos do Senhor Jesus, todo o conteúdo, toda a capacitação, todo o revestimento que nós precisamos para vencer o pecado. Por quê? Porque o texto diz, que acabamos de ler, que nós, em Cristo, nós recebemos, vou ler novamente, Romanos 6, 18. Notem o que o texto diz. Romanos 6, 18. Diz assim, uma vez libertados do quê? Você foi libertado do pecado? Mediante o quê? A obra de Cristo Jesus aonde? Na cruz. Mas é impressionante, porque nós fomos libertados do poder do pecado. Nós tivemos por meio de Cristo Jesus, agora a dádiva de sermos considerados livres do poder do pecado. Diz amém. O poder do pecado é aquilo que você não dava conta de fazer. O poder era grande demais. O poder do pecado, só um podia resolver. Cristo Jesus derramando o seu sangue no Calvário. Por meio da obra de Cristo Jesus, nós temos então essa libertação do poder do pecado. Mas por que então Pedro está preocupado? Pedro está escrevendo com o sopro, com a ação do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, com uma preocupação que é, todo cristão é chamado agora a abandonar o pecado, porque é possível, porque foi liberto do poder do pecado. Essa relação de abandono agora acontece na vida daquele que tem a sua vida rendida a Cristo. Esse abandono do pecado é possível sobre a vida de quem foi liberto do poder do pecado. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Abra aí comigo, quero que você leia comigo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor.
Vamos ler juntos? 1 João, capítulo 3, nós leremos o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, porque nele permanece, esse não pode viver pecando. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é a prática do pecado? É viver de uma maneira contumaz, indiferente ao pecado. É você não fazer conta que pecado agora é algo que ofende a obra que foi realizada por Cristo no Calvário. A pessoa que não tem esse discernimento é porque aconteceu, ou melhor, não aconteceu algo ainda na vida dela. Versículo 9 que nós lemos: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é ser nascido de Deus? Nós lemos hoje pela manhã, Efésios 2:1, vamos recitar? Efésios 2:1 na tela, os irmãos podem acompanhar. Ele quem? Cristo Jesus. Deu o quê? Vida. Estando vocês, quando vocês estavam o quê? Mortos. O que é morte? A morte é você não tinha nenhuma vontade de agradar a Deus. Você era indiferente a Deus. E havia no seu coração um coração endurecido. Mas olha o que acontece. Ele lhes deu vida. Essa vida é algo que não é o tempo cronológico que você tem, não. Essa vida, eu sempre digo isso, tem alguns aqui que têm 50 anos, mas nasceram faz 2 meses. Nasceram há 5 anos. É uma nova vida para Deus. E como é que essa vida agora deve ser vivida? Uma vida que tem consciência que o poder do pecado foi quebrado, foi destruído na cruz do Calvário. E agora, por meio da ação de qual pessoa da Trindade? A terceira. Nós somos uma igreja que crê na Trindade. A ação de Deus em salvar o homem, enviou o seu Filho, e através do Filho, por meio do Pai, o Filho voltou para o Pai e enviou quem? O Espírito. E Ele atua no seu coração, produzindo todos os dias condições, poder, para você dizer, isso é pecado, e eu não mais quero isso para a minha vida. Perceba um detalhe importante. Volte lá a sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 4. O versículo 2 diz assim: versículo 2 do capítulo 4 de 1 Pedro. Para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Mas segundo a vontade de Deus. Observem, a relação agora está apontando, nós somos agraciados, porque o tempo que nós temos. Uma das coisas que a palavra de Deus nos apresenta é que nós somos, então, revestidos, nós devemos estar conscientes desse revestimento. A palavra, eu novamente repito, a palavra armados do mesmo pensamento. Isso aí não acontece assim à toa. Você está lá no chuveiro e, estou aqui armado agora do pensamento de Cristo Jesus. Pode até ser um bom local para você começar a pedir graça do Senhor.
Mas perceba que a palavra do Senhor está dizendo: vocês precisam estar conscientes que a nova vida em Cristo vai enfrentar oposição. E a oposição ela vai vir de fora e de dentro do seu próprio coração. Porque você agora vai lutar, militar contra a sua velha natureza. Dentro de você há o Espírito Santo trabalhando na sua vida, que você agora deseja agradar ao Senhor. E dentro de você ainda há aquele pecador miserável, um corpo corrompido, que só quando Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja, ou você for promovido, né? Se você for promovido agora, você já recebe um novo corpo. Diz amém. Louvado seja Deus por isso. Resolve o problema. Mas enquanto aqui, você vai lutar contra essa velha natureza. E essa velha natureza fala assim para você: não, pode enfrentar o que tiver que enfrentar do jeito que você está. Mas não orei hoje? Não, mas faz uma semana que eu não pego a Bíblia. Não, mas faz tanto tempo que eu não paro na presença de Deus e me rendo mais uma vez, dizendo: Senhor, molde a minha vida. Esse pensamento, Pedro está dizendo, vocês precisam assumir aquilo que fez com que Cristo, Ele sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele sendo Deus, Ele estava constantemente armado de uma maneira de pensar santa, de uma maneira consagrada. Hoje o Paulo mencionou, nosso irmão, que Jesus não escondia, que saía do meio do povo e ficava a sós para fazer o quê? Para quem não sabe, ele orava e saía do meio da multidão e dos discípulos. E os discípulos ficavam assustados. Onde você estava? Tanta gente que vai curar? Eu falei assim: não, fica tranquilo. Eu estava ali em comunhão, em relação maravilhosa com meu Pai. A relação, então, de nós armarmos, prepararmos, revestirmos o nosso pensamento, é estarmos atentos ao que está acontecendo. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12. 12:1. Texto tão conhecido, mas tão importante para nós fazermos uma leitura do que é o Evangelho de Cristo, do que é a vida em santidade que o Senhor deseja para nós. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício, como é que está aí na sua Bíblia? Vivo, santo, e que mais? Qual parte da pessoa? Corpo. O que significa isso? Que você vai honrar a Deus só com a sua mente? A fé cristã é filosófica, é no mundo das ideias, é platonista. É assim? Não. A vida cristã é chamado. Quem recebe a vida que vem de Deus, agora começa a experimentar que a sua vida, ela vale agora para testemunhar que você tem uma vida, você é um indivíduo que vai viver para a glória do seu Salvador. E olha o que diz o texto. Este é o culto racional de vocês. Não vou nem falar sobre esse aspecto, daria uma mensagem aqui. Mas o versículo 2. E não vivam conforme os padrões. Notem, preste atenção. Você já percebeu que para você estar aqui concentrado, para estudar a palavra de Deus, há uma oposição gigante. É uma oposição interna, você está preocupado com a semana. É uma oposição externa, você tem um monte de dificuldades para chegar no horário, para reunir a família, para preparar todo mundo. Há oposição de todas as ordens. E há uma oposição lá fora,
que ela está o tempo todo minando, tentando contra você ser um crente, um cristão, revestido da presença do Senhor, revestido dos pensamentos da palavra de Deus. Notem o quanto nós enfrentamos críticas por estudarmos a palavra de Deus. Eu falei hoje pela manhã, há uma ideia romanista equivocada, que a pessoa receberá Jesus Cristo de maneira implícita. Então a pessoa vai na igreja a cada 3 meses, e ela participa de um culto, hoje não é só a missa não, no culto também, e ela volta embora. E ela diz assim, não, o importante é que eu fui lá, e adorei a Deus, fiz uma oração, e está tudo certo. Mas os reformadores trouxeram a resposta, dizendo, não, a fé tem que ser explícita. A mensagem que Deus deixou, ela é inteligível, ela é de maneira que nós podemos compreender, nós podemos estudar o Evangelho, nós podemos estudar a palavra de Deus e fazer com que o nosso coração, a nossa mente, fique tomada da palavra do Senhor. Se você não observar, tudo que está aí fora é para tirar o seu coração desse molde que é o Evangelho de Jesus Cristo. Estava pensando sobre isso, né? Você já percebeu quanto que a cultura da sociedade, ela é presa aos valores da imagem? Ela é sensual? Ela é presa à ostentação? Ela é envaidecida? E aí, serve de alerta para você, crente. Tome cuidado. Tome cuidado com as modinhas. Tome cuidado com as musiquinhas. Parece tão inofensiva, mas é carregada de informações mundanas. Essa semana eu estava passando para comprar uma bermuda na loja. Um rapaz passou, leva um tênis. Eu falei, não precisa de tênis não, você merece um tênis novo. Eu falei, ele falou que eu mereço? É isso que eu escutei? Eu quase voltei, falei, o que eu mereço? Eu quase que voltei para pregar para ele. O que você merece? Você merece o inferno. Há pouco tempo atrás, uma conhecida nossa disse assim, a empresa vai trabalhar assim, certo? Certo. Nós vamos usar um marketing agressivo. E nós vamos ter essas afirmações no marketing. A Gisele falou assim, vem cá para você dar uma olhada nisso. Aí nós chegamos à conclusão, ou nós adotávamos o marketing que a pessoa queria e faríamos uma empresa embasada em valores humanistas, ou nós diríamos para ela, se você quer ter sociedade comigo, eu não acredito nessas afirmações. Essas afirmações são humanistas, colocam o homem no centro, e é diferente do que eu creio. A minha cosmovisão é bíblica, é o Evangelho, e diz que o Evangelho, o homem é depravado, precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. A moda. Agora até as calças dos homens ficou esquisita. Tudo plastificado, Tiago não, Machado. Nós temos que voltar àquela brincadeira. Não tinha para homem lá não, né? É sério isso. Mulheres, notem o que a palavra de Deus está falando. Não vivam conforme os padrões do mundo, irmãos.
não é o diabo. O diabo só bate palma. O padrão do mundo é o sistema. Ele vai dizer, não, essa calça está maravilhosa. Ela servia para uns 3 anos atrás para você, mas pode colocar. Ficou, excelente. Irmãos, prestem bem atenção. Nós somos bíblicos, desejamos isso. Você não vai ver o pastor aqui medindo, a não ser de vez em quando tiver algum exagero, aí não tem jeito, né? Aí também abusa, né? Aí eu devo, irmão, teve um irmão presbítero que chegou com a canela de fora um dia aqui, ninguém falou nada, só falou assim, irmão, nós somos tradicionais, viu? Ele nunca mais voltou com aquela calça. Amém. Mas notem, o padrão que Deus tem não é uma régua que fica lá vigiando. Quando você alimenta do Evangelho, você está se revestindo da presença de Cristo na sua vida, para que você tenha a maneira de pensar de Cristo, a maneira de enxergar de Cristo, a maneira de ter desconfiômetro de Cristo. Não, esse negócio está esquisito. Esse padrão não é legal. A moda é um dos tentáculos do mundo nos nossos dias. Essa relação, ela passa por todas as áreas. As redes sociais parecem um mundo. Eu sou pastor, não sei se todo pastor fica assim. Eu fico assim, eu fico parecendo que eu não sou curioso, mas eu sou curioso. Aí eu falo, eu vou clicar no irmão ou não clico? Aí eu cliquei no irmão, eu estava com uma Kaiser desse tamanho. Eu falei, misericórdia. Quando eu clico errado. E pior que naquela semana, cadê minha mãe? Minha mãe não pode falar esse assunto. Quer beber, né? Você não dá trabalho nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Seja uma coisa bem velada e olhe lá, cuidado com isso, hein? Se você for da minha turma que é abstêmica, não toma nada, amém. Mas aí o rapaz estava lá postando no store a loira gelada. E naquela semana eu tive uma conversa com eles. Acho que eles não gostaram da conversa. Porque eu não vou ficar cobrando nada. Só que eu vou pregar todos os dias o Evangelho de Cristo Jesus. As redes sociais não é um campo aberto para você negar a sua fé. Hoje pela manhã nós estávamos falando, a nossa profissão de fé, hoje a gente não assina documento nenhum. Mas deveria. Eu quero ser um cristão, antes de ser reformado, Eliana, um cristão bíblico, um cristão reformado, uma igreja séria, e eu quero me preocupar se eu não estou dando mau testemunho, aonde eu estiver, inclusive nas redes sociais. Porque você está cheia de amigas e amigos que não têm a mesma cosmovisão. O que é cosmovisão? A maneira de enxergar, a lente que você utiliza, o óculos, para enxergar o mundo. Você utiliza da lente do Evangelho para enxergar todas as áreas da sua vida. Mas a tentativa da amiga, não, o que tem essa? Pouca roupa, não tem problema não. Percebam que esse grande desafio, meus irmãos, tem se intensificado nos nossos dias. Nós precisamos dizer, Senhor, revista a minha mente com a Tua palavra. O padrão é, não permita que o mundo os molde. Olha só o versículo 2 de Romanos 12. Mas deixem que Deus, vocês estão sem o texto, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Não vem me falar, pastor, estou achando que o fulano toma aquele copo lá. Não vem me contar, não. Porque se você vier contar, você vai voltar com 2 quentes e 2 fervendo. Como é que eles falam? Uma quente está fervendo? Vou falar para você, você já orou por ele? Você já orou por ela?
Porque quem vai convencer ela não é a minha fala, não é o cabresto, longe disso, nós não queremos isso, nós queremos que seja a ação do Evangelho de Cristo Jesus. Que diz assim, não, isso aqui isso aqui não me cabe mais. Volta lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Diz assim, versículo 3, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. Quem que nunca deu uma rateada? Oh, nossa, mas eu tenho vergonha de pensar que eu já pensei isso. Eu tenho vergonha de pensar que eu já usei isso, já falei isso. Eu tenho vergonha de pensar que eu já vivi assim. E louvado seja Cristo Jesus crucificado, que me alcançou com grande poder, me trouxe vida, e agora eu enxergo. Esse é o maior milagre que pode acontecer na história de uma pessoa. Antes ela era cega, não enxergava, não tinha discernimento, agora ela está alinhada à vontade de Deus. Antes, o pecado dos homens, né? Os pecados de pornografia, conversa torpe, maliciosa. Agora, ele lembra disso e fala assim, não, agora eu luto contra esses pensamentos, eu corto volta dessas rodas de conversas, porque agora o Evangelho de Cristo está todos os dias sobre a minha mente, capacitando a minha vida a honrá-lo e glorificá-lo. Para nós terminarmos, perceba no versículo 2, diz assim, para que no tempo que lhes... Hoje meu irmão Rogério Góes fez uma pergunta engraçada e ao mesmo tempo assustadora para o meu pai. Eu fiquei refletindo na hora, dizendo, quantos anos você projeta para a sua vida? Você já percebeu isso? Ninguém aqui projeta um mês, você projeta? Ninguém faz isso. O que Pedro está dizendo? O apóstolo Pedro, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, uma carta que seria usada naquela época e hoje, dizendo assim, para que no tempo que lhes resta, ninguém sabe quanto tempo nos resta. Ninguém sabe. Pode ser que você tenha 30 e o Senhor te leve primeiro. Mas pode ser que você tenha dado de ombros para o Evangelho de Cristo Jesus. Pensando, não, eu tenho muito tempo. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Olha que esse homem pensava, uma parábola de Jesus. Mas olha a maneira de pensar, se não é dos nossos dias. Lucas 12. Lucas 12, 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19, esse é o versículo chave da parábola. Então, esse homem diz à sua própria alma, você tem em depósito muitos bens para muitos... Descanse, coma, beba e aproveite. Ele não falou assim, não, eu não sei quantos dias eu tenho, eu vou analisar friamente como é que está a minha vida.
Não, ele disse assim: eu recebi muito dessa colheita, agora eu tenho muito e vai ser por muitos anos. Nenhum homem sem o Evangelho de Cristo faz reflexão a respeito da morte. Todos que estão fazendo reflexão sem Cristo têm uma névoa. Já viu aquela neblina? Ela esconde o que de fato está acontecendo. E o que de fato está acontecendo? Todos os homens, todos nós, se não tivéssemos os nossos olhos abertos, nós não teríamos a condição de refletir que a nossa morte, ela é muito iminente. Mas olha o que Jesus responde. Mas Deus lhe disse, vamos juntos? Louco, esta noite lhe pedirão, e o que você tem preparado para quem será? Versículo 21, assim é o que ajunta tesouros, para quem? Para si mesmo. E o restante do versículo, mas não para com Deus. Essa pessoa está pensando só nele. Notem, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, não, os nossos dias, nós não sabemos, nós precisamos viver atentos, preparados, porque o Senhor pode nos chamar amanhã, pode nos chamar ainda hoje. Aonde nós colocaremos o nosso coração? Ah, não, eu tenho muitos anos. Olha, eu recebi o Evangelho, sou presbiteriano desde criança, mas santidade eu vou viver quando tiver uns 60. Louco! Louco! Porque se hoje a morte vier, esse homem está despreparado. A palavra do Senhor nos aponta de maneira que essa relação ela é direta. O Evangelho de João, Evangelho de Marcos na tela para mim ler rapidamente, 1:14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Presta atenção, meus irmãos. O reino de Deus está próximo. É uma palavra escatológica? É, mas ele está apontando que o momento de se apresentar diante do Senhor pode ser hoje, pode ser amanhã. O Evangelho de Cristo Jesus não é apenas um compêndio de teologia, mas de vida separada e consagrada ao Senhor. Pastor, mas eu sou pecador, como é que eu faço? Revestindo, armando, preparando a sua mente com a palavra de Deus, dizendo: Senhor, eu não posso cair nas armadilhas deste mundo. Livra-me, guarda-me, Senhor. A maneira que nós lidamos aqui com os pormenores, na nossa maneira de lidar com os filhos, na linguagem que nós transmitimos aos nossos filhos, a maneira que nós nos portamos aos nossos filhos, tudo isso aponta para que de fato o nosso coração esteja revestido, armado da palavra de Deus. E há um tempo onde Jesus deixou claro que chegaria. João 8:21. Olha o que Jesus disse, 8:21. Evangelho de João 8:21. Outra vez Jesus lhe falou, dizendo: eu vou embora. Falando para o seu público ali. E vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Para quem foi essa mensagem? Se não é justamente para aqueles que não se arrependem diante da sua própria falta, que não se arrependem quando o Espírito de Deus trabalha na vida de um pecador, só há uma resposta: se render. Mas quando não se rende, é porque o próprio Senhor já está atuando naquele coração, e aquele próprio pecado não arrependido, não confessado, será
condenação, será apontado como condenação e não há desculpa. Eu quero terminar capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 2. O tempo eu quero então destacar. Como tem sido sua vida de comunhão com o Senhor? Essa semana eu estava pensando, irmãos, nós precisamos orar mais. O pastor Paul Washer foi, depois de uma cirurgia cardíaca, na conferência. Ele parecia pentecostal, chegou lá e falou assim, eu ia pregar uma coisa, estudei todo o tempo, mas o Espírito de Deus me dirigiu para pregar outra mensagem. Eu falei assim, olha, que isso, isso aí está falando, amém. Porque isso não acontece no nosso meio, né? Um homem piedoso. E sabe o que ele disse? Ele falou assim, se eu fosse avaliado aqui no algum professor de homilética, eu ia ser reprovado, porque eu não vou ter os pontos assim, papapá. Mas ele falou uma coisa. Ele disse, nós precisamos reconhecer o quanto precisamos de Cristo. Só o Evangelho de Cristo que pode abrir nossos olhos para nós entendermos o quanto nós precisamos de Jesus Cristo. O Evangelho, ele acontece por meio da sua leitura, da sua dedicação, da sua vida de oração. E isso, meus irmãos, precisa ser presente nas nossas vidas. E eu quero terminar destacando a nossa maneira de viver. Versículo 2 diz assim: vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Volta a sua Bíblia aí em 1 Pedro 2, 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quem já viu o vídeo do Piper, John Piper, que ele fala assim, faça guerra. Já viu, Jonathan? Faça guerra. Eu quero que você saia daqui hoje com uma consciência. Se você de fato recebeu vida por meio do Evangelho, por meio da cruz de Cristo, você foi chamado a fazer guerra contra a sua velha natureza. Faça guerra contra a sua a maneira de pensar humana e pecaminosa. Faça guerra contra os pensamentos mundanos, materialistas desse mundo. Faça guerra contra esses pensamentos de sensualidade desse mundo. Faça guerra contra a sua própria natureza. E esse é o padrão. Observe o texto. Versículo 11, versículo 12. Tendo conduta exemplar. Irmãos, isso é muita graça do Senhor nas nossas vidas. Miseráveis pecadores, mas que capacitados pelo poder do Espírito Santo, nós podemos dar um bom testemunho. Nós podemos inclusive ajudar outros, dizendo, olha, é possível vencer o pecado por meio de Cristo. Eu já vivi assim, já pensei assim, já agi assim, mas Cristo me deu graça e hoje eu tenho uma nova vida para a glória dEle. Vamos levantar, se você pode, vamos orar. Convido você